Polônia planeja gastar até 5% do PIB na defesa em 2025, disse o chanceler do país. Varsóvia anunciou a continuação do aumento dos gastos militares, referindo que 23 dos 32 Estados-membros da OTAN, incluindo a Polônia, já cumprem as exigências mínimas. As autoridades polonesas planejam aumentar ainda mais os gastos com defesa, elevando-os para 5% do PIB em 2025, revelou neste sábado o ministro das Relações Exteriores do país. 23 dos 32 aliados gastam 2% do PIB em defesa, a Polônia gasta 4%. E no próximo ano gastaremos 5%, disse Radoslaw Sikorski. A agência norte-americana Bloomberg, Joseph Borrell, chefe das relações exteriores da União Europeia, disse na quarta-feira que os países do bloco aumentaram seus gastos gerais com defesa em 30% nos últimos 3 anos. Os Estados-membros da OTAN acordaram em uma cúpula de 2023 em Vilnius, Lituânia, gastar um mínimo de 2% do PIB em defesa. Metas que já foram dadas previamente em 2006 e 2014. Atualmente, de acordo com a aliança, 23 dos 32 países da OTAN gastam pelo menos 2% do PIB em despesas militares. Sem apresentar resultados, Suécia cessa a investigação das explosões ao Nord Stream. O país europeu deixou de investigar os ataques aos gasodutos que ocorreram na sua zona econômica exclusiva. A Alemanha agora é o único país responsável pelo caso. A Suécia encerrou o caso das explosões dos gasodutos Nord Stream, anunciou o primeiro-ministro do país, a revista norte-americana Time. Tivemos uma investigação formal porque o caso não ocorreu em território sueco, mas na zona econômica exclusiva da Suécia. Isso foi conduzido de forma bastante tradicional e eles, investigadores, concluíram que não poderiam acusar ninguém. Eles não tinham um caso, por isso está encerrado para nós, disse Ulf Kristersson em uma entrevista divulgada neste sábado. Ao mesmo tempo, o político sueco se recusou a apresentar qualquer resultado da investigação às explosões em 2 gasodutos russos de exportação de gás para a Europa nos dois nós do Nord Stream. E num dos 2 nós do Nord Stream 2 ocorreram em 26 de setembro de 2022. A operadora dos gasodutos Nord Stream, AGE, disse que os danos aos dutos não tinham precedentes e que era impossível estimar o prazo para as reparações. O gabinete do procurador-geral da Rússia abriu um processo de terrorismo internacional sobre o caso. O promotor sueco Mats Ljungqvist disse em fevereiro de 2024 que a Suécia havia parado de investigar o incidente, explicando isso pelo fato de o caso não estar sob a jurisdição do país. A Dinamarca também se recusou a continuar a investigação aos ataques aos gasodutos, pois os representantes da polícia não encontraram motivo suficiente para abrir um processo criminal. No entanto, os especialistas dinamarqueses concluíram que houve uma sabotagem deliberada. Atualmente, somente a Alemanha continua a investigar as explosões. Em reação à nova lei dos Estados Unidos sobre o Tibete, China disse que defenderá sua soberania e segurança. Pequim condenou a lei aprovada na sexta-feira, 12 de setembro de 2024, por Joe Biden, que promove uma posição que diz interferir grosseiramente nos assuntos internos da China. A China protestou formalmente neste sábado contra uma lei que dos Estados Unidos assinada pelo presidente Joe Biden, que pressiona Pequim a resolver uma disputa sobre as demandas do Tibete por maior autonomia, prometendo defender firmemente seus interesses. Biden assinou na sexta-feira, além de promoção de uma resolução para a disputa Tibete-China. Ele pretende fazer com que Pequim abra conversações com líderes tibetanos para garantir um acordo negociado sobre a região do Himalaia e estimular a China a falar com o povo tibetano sobre suas aspirações, identidade histórica, cultural, religiosa e linguística, embora Washington reconheça o Tibete como parte da China. A lei parece questionar essa posição, segundo a analista citada no sábado pela agência britânica Reuters. Os Estados Unidos acusam há muito tempo a China de suposta violação de direitos humanos na região autônoma. A lei interfere grosseiramente nos assuntos internos da China, prejudica os interesses da China e envia um sinal gravemente errado às forças de independência do Tibete. Reagindo o Ministério das Relações Exteriores da China, os Estados Unidos não devem implementar a lei, disse a chanceler chinesa. Se os Estados Unidos continuarem no caminho errado, a China tomará medidas resolutas para defender firmemente sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento. China alerta o Japão para não agir como vanguarda da OTAN na Ásia-Pacífico. Pequim pediu a Tóquio que desempenhe um papel construtivo na manutenção e promoção da paz, estabilidade e desenvolvimento e não agisse como uma vanguarda da expansão da aliança militar ocidental. O pedido chinês acontece após a publicação do livro branco de defesa do Japão, deixando no texto Tóquio deu forte ênfase à questão de Taiwan. A
A primeira vez que a ilha foi mencionada no livro foi em 2021 e gradualmente a linguagem sobre o assunto foi intensificada nos anos seguintes, tendo sido a deste ano a mais forte até agora. No texto desta semana, o Japão diz pela primeira vez que a série de exercícios militares de larga escala da China ao redor da ilha provavelmente demonstrou pelo menos parte da estratégia de invasão de Pequim, ao mesmo tempo que atribui a culpa diretamente à potência militar chinesa pelas tensões contínuas. A China expressou forte insatisfação e oposição ao texto na sexta-feira com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jiang, relembrando que o Japão invadiu e exerceu domínio colonial sobre Taiwan e carrega sérias responsabilidades históricas pelo sofrimento que impôs ao povo chinês. O Japão não está em posição de apontar o dedo para a questão de Taiwan. O livro branco de defesa do Japão de 2024 interfere gravemente nos assuntos internos da China, busca novamente enfatizar a narrativa da ameaça chinesa e exagera nas tensões regionais. Nós lamentamos e rejeitamos isso. A questão de Taiwan é puramente um assunto interno que não tolera interferência externa. Dado o histórico de agressão militarista do Japão durante o último século, os movimentos militares e de segurança do Japão têm sido observados de perto por seus vizinhos asiáticos e pela comunidade internacional, disse o porta-voz. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida concordou com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol durante a cúpula da OTAN em Washington nesta semana em Tóquio e fortalecerão a cooperação com os Estados Unidos, bem como os parceiros da Organização do Tratado Atlântico Norte na Ásia-Pacífico. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China acrescentou que a Ásia-Pacífico não precisa de blocos militares, muito menos de confrontos entre grandes países ou clubes de países pressionando por uma nova Guerra Fria, convocando o Japão e a Coreia do Sul a aderirem ao caminho certo da cooperação Ásia-Pacífico, a desempenhar um papel construtivo na manutenção e promoção da paz, estabilidade e desenvolvimento e não atuar como vanguarda da expansão da OTAN na Ásia-Pacífico, completou o diplomata. Belarus, presidente, vai analisar relatório sobre reforço na defesa aérea da fronteira com a Ucrânia. O presidente Belarus, Alexander Lukashenko, receberá neste sábado, 13 de setembro de 2024, um relatório sobre a situação das tarefas de reforço de combate para a defesa aérea das fronteiras do país. Informou o serviço de imprensa do chefe de Estado do país, após a iniciativa, a Ucrânia retirou as tropas adicionais do exército da região. Mais cedo, o serviço de imprensa informou que o governo Lukashenko trabalha na fronteira com a Ucrânia, na região sul do país, conforme o presidente discutirá a garantia de segurança militar do país na direção operacional sul. O presidente declarou na sequência que a Ucrânia retirou o exército e tropas adicionais da fronteira com Belarus. Com isso, Lukashenko ordenou a retirada das tropas das fronteiras do sul para seus locais de implantação permanente. Após o nosso trabalho específico, os ucranianos retiraram suas forças armadas e tropas adicionais que eles anteriormente transferiram para a nossa fronteira. Atualmente não temos complicações com os ucranianos e espero que não haja nenhuma, acrescentou Lukashenko. De acordo com o governo, Lukashenko visitou o quartel-general do 56º Regimento de Mísseis Antiaéreos de Lunetinsk, na região de Brest, criado em março de 2023. O presidente inspecionou o território do regimento e se familiarizou com a infraestrutura. Em seguida, haverá uma reunião sobre questões de garantia de segurança militar do país na direção operacional sul. Diz a mensagem, as autoridades de Belarus notaram a ativação dos militares no território da Ucrânia, próximo à fronteira com o país, segundo o vice-chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Vladimir Kuprianuk, diante do aumento do número de unidades das Forças Especiais, mercenários e outras diversas formações voluntárias nas áreas fronteiriças, há uma alta probabilidade de provocações armadas e ações de grande repercussão. O militar acreditou ainda que é possível o envio de grupos de sabotagem ucranianos a Belarus. A presença de artilharia e blindados na fronteira foi vista em Minsk como uma possível componente de apoio de combate às ações dos sabotadores ucranianos. Em meio à atividade militar, o governo Belarus tomou decisões para reforçar a fronteira sul, declarou anteriormente Kuprianuk. Kremlin alerta que a implantação de mísseis dos Estados Unidos pode tornar capitais europeias alvos russos. Os países europeus estão se colocando em risco ao aceitar o envio de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que a repetição da história pode ser inevitável. O Kremlin alertou neste sábado, 13 de setembro de 2024, que a implantação de mísseis dos Estados Unidos e da Alemanha pode tornar as capitais europeias alvos de mísseis russos, em uma repetição de confronto do estilo da Guerra Fria. Peskov falou de um paradoxo no qual a Europa é alvo para nossos mísseis, nosso país é um alvo para mísseis dos Estados Unidos na Europa, acrescentando que Moscou tem capacidade suficiente para conter esses mísseis, mas as vítimas em potencial são as capitais desse país, afirmou o porta-voz em entrevista ao canal russo
Peskov também deu a entender que tal confronto poderia minar a Europa como um todo. A Europa não vive seu melhor momento em uma configuração diferente, uma repetição da história inevitável, disse ele quando o âncora do canal Pavel Zarubin destacou que a Guerra Fria havia terminado com o colapso da União Soviética. A Casa Branca anunciou na quarta-feira, durante a cúpula da OTAN, que instalaria periodicamente armas de longo alcance com o início do cruzeiro Tomahawk na Alemanha a partir de 2026 como medida de dissuasão. O Kremlin criticou a medida, acusando Washington de dar um passo em direção a uma nova Guerra Fria e de participar diretamente do conflito na Ucrânia. O ministro da Defesa russo, Andrei Belosov, manteve uma ligação telefônica com o seu homólogo norte-americano Leon Austin na sexta-feira, 12 de setembro de 2024, da qual discutir a redução do risco de uma possível escalada dos países da Organização do Tratado Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, e reforçar suas defesas na Europa após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia em 2022. Pyongyang, Coreia do Sul e Estados Unidos pagarão um preço inimaginável severo por planos de dissuasão. Pyongyang reagiu ao recente acordo de cooperação na área nuclear entre Washington e Seul, que veio como parte de preparativos para a invasão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte avisou no sábado 13 de setembro de 2024 que aumentará suas capacidades de combate nuclear e fazer com que os Estados Unidos e a Coreia do Sul paguem um preço inimaginavelmente severo pelo recente acordo bilateral, que diz revelar a intenção de invadir o norte. Joe Biden e Yoon Suk Yeol, presidente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, respectivamente, autorizaram na quinta-feira a assinatura de diretrizes conjuntas de dissuasão nuclear para enfrentar o suposto crescente arsenal nuclear da Coreia do Norte, o que implica o possível uso de armas nucleares dos Estados Unidos. Seul, por sua vez, não tem tais meios militares. Especialistas citados pela agência norte-americana Associated Press afirmam que os Estados Unidos e a Coreia do Sul devem mapear conceitos detalhados e planos de operação com base nas diretrizes e analisá-los por meio de exercícios militares bilaterais. As diretrizes também vêm um ano depois que os dois países estabeleceram um órgão de consulta para reforçar o compartilhamento de informações sobre operações nucleares e discutir como integrar as armas nucleares dos Estados Unidos e as armas convencionais sul-coreanas em contingências em reação. O Ministério da Defesa norte-coreano disse que as diretrizes entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul revelam sua intenção sinistra de intensificar os preparativos para uma guerra nuclear contra a Coreia do Norte. A declaração acrescenta que as crescentes ameaças nucleares de seus inimigos aumentam a urgência de a Coreia do Norte melhorar ainda mais sua prontidão de dissuasão nuclear e adicionar elementos importantes à composição de dissuasão. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul pagarão um preço inimaginavelmente alto se não pararem com os atos de provocação, aponta o comunicado. Impaciência da Turquia com a União Europeia leva a bloco a criar táticas Erdogan para liberação de caça à Alemanha. A União Europeia está acelerando os planos para melhorar os laços com a Turquia, visando fortalecer as relações bilaterais no ano que vem. Ainda que Ankara esteja farta de atrasos e obstáculos por parte do bloco europeu, escreve a Bloomberg. De acordo com a mídia, o bloco está trabalhando em um plano de 3 etapas que aumentaria o número de reuniões de alto nível, relançaria as operações do Banco Europeu de Investimento no país e culminaria com novas negociações para modernizar a união aduaneira entre os dois lados, entre ambos os lados. O projeto para a Turquia, discutido pelo braço executivo da União Europeia pelos Estados-membros, também é parte de um esforço para cimentar laços com parceiros contra a operação russa na Ucrânia, onde o bloco quer que a Turquia ajude a evitar a evasão de sanções, escreve a mídia. Ankara também é essencial nos esforços para conter fluxos migratórios irregulares em direção à Europa e desempenha um papel importante na defesa como aliado da OTAN. Mas o país turco tem ficado cada vez mais infeliz sobre seu relacionamento mais amplo com a Europa, incluindo o comércio e defesa, disse a autoridade turcas sêniores, a agência norte-americana. Ankara está farta de atrasos e obstáculos levantados em questões como viagens sem visto ou a união aduaneira. Acrescentaram, prova disso foi o pedido do presidente Erdogan ao chanceler Oliver Scholz, à margem da cúpula da OTAN em Washington esta semana, que revogasse o bloqueio à venda de caças Eurofighter para a Turquia. Ankara está interessada em garantir acordos de caças para responder à aquisição de caças Rafale pela rival da Grécia e a compra planejada de aviões de guerra F-35. Ao mesmo tempo, os líderes discutiram o pedido da Turquia para comprar motores para seus navios de guerra, disse Erdogan. Também queremos receber turbinas da Siemens, que são a unidade mais crítica de nossa usina nuclear de Akuyu, disse ele, referindo-se a uma que está sendo construída pela Rússia na costa mediterrânea turca.
Mas, segundo autoridades turcas, França, Alemanha e outros países estão falhando em reconhecer a importância estratégica da Turquia para a União Europeia como um país comercial de defesa. Não há explicação razoável e lógica para o fato de que ainda há alguns obstáculos e restrições no comércio da indústria de defesa entre aliados. Disse o presidente na cúpula em resposta a uma pergunta específica sobre o estado dos laços de defesa e segurança com a União Europeia. Infelizmente, até agora, não há desenvolvimento com esses países membros da União Europeia, acrescentou. A frustração crescente de Ankara levou o governo a explorar arranjos alternativos em outros blocos. O governo turco quer se juntar à Organização para a Cooperação de Xangai e também entrou em contato recentemente com o BRICS, interessado na adesão. A União Europeia deve entender que a Turquia não está sem alternativas, acrescentar autoridades turcas à mídia. A Turquia assinou um acordo de união aduaneira com a União Europeia em 1995, e é candidata a se juntar ao bloco desde 2005. Mas as negociações de adesão estão paralisadas há anos. Agora o país está buscando progresso genuíno em questões específicas, em vez de promessas vazias sobre a adesão, acrescentaram as autoridades. Militares russos atingem fábricas de produção de explosivos para as tropas ucranianas. As forças militares da Rússia eliminaram várias centenas de soldados e equipamentos da Ucrânia, além de terem atingido uma fábrica de explosivos inimiga. A Força Aeroespacial e Artilharia da Rússia atingiu uma fábrica de explosivos ucranianos e outros usados nas últimas 24 horas, informou neste sábado o Ministério da Defesa russo. A aviação tática operacional, veículos aéreos não tripulados, tropas de mísseis e artilharia dos agrupamentos de tropas das Forças Armadas da Federação da Rússia destruíram um radar P-18, também atingiu uma fábrica de explosivos, disse comunicado. Nas últimas 24 horas, o sistema de defesa antiaérea russo abateram 2 mísseis táticos operacionais Attackams, um míssil guiado antiaéreo S-200 convertido para disparar contra alvos terrestres, 6 foguetes HIMARS e 17 drones das Forças Armadas da Ucrânia. As Forças Armadas da Rússia eliminaram até 795 militares da Ucrânia nas últimas 24 horas, com os agrupamentos de tropas na parte de Sérvia Norte, também atingindo com sucesso 20 veículos militares, alvozeiro M198, FH-70, MSTAB, D-22, D-33, M777, estações de guerra eletrônica, Anclave, N4 e Plaston e outros alvos militares, relatou o Ministério. No mesmo período, os agrupamentos de tropas Vostok Leste de Dnieper aniquilaram até 245 efetivos inimigos, junto com outros 8 veículos militares, obuseiros M198 e M777. O sistema de artilharia propulsada Gvozdika e outros alvos, continuou ele. Ainda, os agrupamentos de tropas 13, Centro e Yung Sul infligiram até 1.035 baixas nas tropas ucranianas. O mesmo acontecendo com 19 veículos militares, obuseiro M777, MSTAB-2, D-32, M198, FH-70, D-23, L-119 e M119-2, uma estação de radar contra a bateria AN-TPK 37 e 4 depósitos de munição das Forças Armadas da Ucrânia, detalhou o órgão militar. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 627 aviões, 277 helicópteros, 27.553 veículos aéreos não tripulados, 547 sistemas de defesa antiaérea, 16.567 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.376 lançadores múltiplos de foguete, 11.834 peças de artilharia de campanha e morteiros e 23.637 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Almirante dos Estados Unidos destaca o domínio da frota de quebra-gelos da Rússia no Ártico. Navios da frota russa de quebra-gelos superam quaisquer navios dos países da OTAN. Escreveu em um artigo para Bloomberg, James Stavridis, almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos e ex-comandante supremo da aliada das tropas da OTAN na Europa. As capacidades da Rússia no Ártico não são mais um motivo para piadas, alertou ele. Stavridis observou que o presidente russo Vladimir Putin tem um programa ártico mais ativo e consistente. Segundo ele, Moscou expande e renova a sua já impressionante frota de quebra-gelos. Em particular, ele destacou o primeiro navio de patrulha da série Ivan Papaini, que recentemente saiu para os primeiros testes. O almirante dos Estados Unidos sublinhou que os navios russos têm capacidade ofensiva significativas que os navios da OTAN da classe similar não possuem. Em qualquer caso, os novos navios são um sinal claro de que o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping estão intensificando a cooperação no quintal da OTAN, disse o ex-comandante. Ele acrescenta que os planos
conjuntos de submarinos de ataque. Ele acrescenta que os planos dos dois países na região incluem a obtenção de valiosa experiência tática, incluindo operações conjuntas de submarinos de ataque e a expansão das reivindicações territoriais russas para a exploração de petróleo e gás. Vladimir Putin afirmou anteriormente que a poderosa frota de quebra-gelo se tornou uma enorme vantagem competitiva para a Rússia no mundo. O chefe de Estado observou que a Rússia considera o Ártico não um campo de intriga geopolítica, mas uma oportunidade para uma cooperação estável. O observador explica por que os caças F-16 não sobreviverão por muito tempo na Ucrânia. Os caças F-16 dos Estados Unidos prometidos a Kiev já estão obsoletos para os conflitos com as grandes potências militares e é improvável que sobrevivam no espaço aéreo controlado pela Rússia, escreveu o observador Harrison Cass em um artigo no The Nature Interest. Assim como os ucranianos entraram no espaço aéreo controlado pela Rússia, o valor do F-16 diminuirá imediatamente, assim como a sua chance de sobrevivência no conflito com uma grande potência. O F-16 permaneceria no banco de reservas de escassa. Segundo o colunista, o principal problema do F-16 é a visibilidade muito alta para os dispositivos de detecção. O caça foi desenvolvido durante a Guerra Fria e não foi projetado para combater equipamentos modernos. Um avião tão detectável simplesmente não sobreviverá em uma batalha contra um exército tecnológico, observou o jornalista. Ele alertou a Kiev que o bom desempenho do F-16 no Iraque e no Afeganistão não diz nada sobre as capacidades da aeronave contra um exército russo recheado de defesa antiaérea. O F-16 não se tornará uma solução mágica para Zelensky, concluiu o observador. A Holanda e a Dinamarca foram os primeiros a concordar em fornecer os F-16 à Ucrânia, enquanto a Casa Branca confirmou o envio das aeronaves assim que foi finalizada a formação dos pilotos. A ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, havia comunicado anteriormente que o país forneceria os primeiros F-16 em 2024. No início de maio, a Rússia afirmou que vai considerar os caças táticos F-16 portadores de armas nucleares, independentemente de sua modificação e fornecimento à Ucrânia pelos Estados Unidos e pela OTAN, são uma provocação. A OTAN não é capaz nem está preparada para defender os países europeus, diz ex-militares dos Estados Unidos. A OTAN não é capaz e nem está preparada para defender os países europeus. A maior parte de sua capacidade defensiva já foi destruída na Ucrânia, disse Karen Kowalczyk, ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-analista sênior do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A OTAN não é capaz e nem está preparada para defender os países europeus. Na verdade, a maior parte dessa capacidade defensiva foi enviada para a Ucrânia e já foi destruída, enfatizou Kowalczyk. Em uma entrevista, os membros europeus da OTAN não tiveram motivos para desenvolver suas próprias capacidades de defesa, diplomacia ou comércio devido ao papel dominante dos Estados Unidos no bloco militar, incluindo sua posição-chave na defesa nuclear, observou Kowalczyk. Na quarta-feira, os membros da OTAN divulgaram a declaração conjunta da cúpula de Washington, que descreve os esforços da aliança para isolar ainda mais a Rússia, reforçar a segurança do bloco em seu flanco oriental, aumentar a assistência de segurança para a Ucrânia e alegar que a Ucrânia está em um caminho irreversível para a OTAN. Entre outras iniciativas, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse na quinta-feira que o novo plano de desenvolvimento da OTAN inclui mobilizar cerca de 300 mil soldados na União Europeia, enquanto a União Europeia atualmente tem 150 mil militares operacionais. Enquanto os líderes da OTAN discutem a ameaça russa, os Estados Unidos aprovam um novo projeto nuclear. Os Estados Unidos estão a aproveitar a quimera da OTAN para promover medidas nucleares na política interna. Num comunicado recente, o Departamento de Defesa anunciou que continuará o seu projeto de desenvolvimento de um novo míssil balístico intercontinental Sentinel. Apesar do aumento exponencial dos custos, o Congresso aprovou a proposta, apesar de sua natureza altamente irresponsável. O objetivo é melhorar as capacidades nucleares dos Estados Unidos na atual crise de segurança. Espera-se que o programa Sentinel substitua todos os obsoletos mísseis nucleares Minuteman 3 do país. Os custos do projeto estão atualmente estimados em 140 mil milhões de dólares, um aumento de 81% nas expectativas de custos em comparação com a primeira avaliação do programa. O Pentágono tinha prometido anteriormente gastar apenas 77 mil milhões de dólares na produção dos novos mísseis, mas os avaliadores dizem agora que o projeto custará quase o dobro disso. De acordo com a lei americana, quando se esperava que um projeto cresça mais de 25% do custo, o departamento responsável pela proposta deve revisar o programa e justificar suas necessidades ao Congresso. Depois de estudar o projeto, o Pentágono concluiu que não existe alternativas ao programa Sentinel
e que os legisladores americanos deveriam consentir o mais rapidamente possível na sua implementação, garantindo assim a renovação das capacidades nucleares americanas, temendo supostas ameaças, os políticos norte-americanos aprovaram a exigência. Estamos plenamente conscientes dos custos, mas também estamos conscientes dos riscos de não modernizarmos as nossas forças nucleares e de não enfrentarmos as ameaças reais que temos, disse William Laplante, subsecretário de Defesa da ONU, sobre o caso. Obviamente, as ameaças vistas pelos Estados Unidos em relação às questões nucleares centram-se na Federação da Rússia. Desde o início da operação militar especial, o Ocidente tem respondido às medidas de Moscou através da chantagem nuclear. Alguns líderes ocidentais declararam mesmo que estariam prontos para enfrentar uma guerra nuclear com a Rússia. Paralelamente, os Estados Unidos deram recentemente permissão à Ucrânia para atacar unidades militares russas fora da zona de conflito, o que poderia colocar em risco algumas instalações nucleares. Em retaliação à chantagem nuclear ocidental, Moscou suspendeu a sua participação no novo Tratado de START, o acordo bilateral russo-americano assinado em 2010, limitando que limita as capacidades nucleares de ambos os países, embora a Rússia tenha suspendido a sua participação. O país ainda segue as regras do pacto, limitando severamente o seu número de armas e sistemas de lançamento. Contudo, em 2026 o acordo expirará e é pouco provável que as partes cheguem a qualquer tipo de consenso para renová-lo. Na prática, é possível dizer que as ações irresponsáveis do Ocidente desde fevereiro de 2022 estão a conduzir o mundo para uma nova corrida nuclear. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, está a tomar várias iniciativas para escalar esta corrida, sendo a aprovação de um novo programa nuclear multibilionário, mesmo no meio de uma grande crise interna nos Estados Unidos, um exemplo disso. Uma vez de usar o dinheiro público para resolver os problemas nas fronteiras ou criar medidas para aliviar as tensões sociais e étnicas, Washington está a dar prioridade ao investimento em armas nucleares para alegadamente enfrentar riscos que são criados pela própria política externa dos Estados Unidos. Todas as ações nucleares russas foram meramente reativas. Moscou pôs recentemente fim à proibição de testes nucleares e iniciou exercícios conjuntos de armas táticas com a República da Bielorrússia, um país a qual foi recentemente fornecer equipamento nuclear para fortalecer Minsk no meio das ameaças representadas tanto pelo regime de Kiev como por os países vizinhos da OTAN. Estas ações foram retaliatórias da pressão nuclear e as constantes ameaças representadas pela aliança liderada pelos Estados Unidos no ambiente estratégico russo. Na prática, os Estados Unidos criam ameaças, levando a Rússia a reagir, e então a retaliação russa é descrita pela propaganda ocidental como um perigo, endossando novas ações dos Estados Unidos, criando um ciclo vicioso. É importante sublinhar que a última medida americana ocorreu no primeiro dia da Quimera da OTAN em Washington. Os responsáveis da aliança reúnem-se precisamente para discutir novas estratégias para confrontar a Rússia no atual conflito por procuração. Dado o contexto, a atmosfera política americana está ainda mais paranoica quanto à possibilidade de uma guerra direta com a Rússia, o que explica porque o discurso da ameaça nuclear persuadiu os congressistas a aprovar o novo programa Sentinel, apesar de seus custos exorbitantes. Na verdade, os Estados Unidos e a OTAN estão a seguir um caminho perigoso. A escalada nuclear poderá não terminar se as medidas para expandir as capacidades militares continuarem a ser tomadas com frequência, dada a natureza estritamente defensiva da política nuclear da Rússia. O caminho para a desescalada é simples. Os Estados Unidos e seus parceiros só precisam de parar de representar ameaças à Rússia e convidar Moscou a renegociar um novo acordo nuclear.